O tal do mercado parou, né, de fazer alarde com as intenções do novo governo eleito do Brasil, Lula e Alckmin, priorizar a atenção às populações mais vulneráveis através do Bolsa Família de R$ 600, mais 150 por filho menor, e exigindo, né, presença escolar, cartão de vacinação, no mínimo. O mercado se mostrou aterrorizado, atônito. A bolsa caiu, o dólar subiu com essa medida, mas esse mesmo mercado não se inquietou quando foram divulgados os dados que 33 milhões de brasileiros estavam ou sem comer ou comendo mal. Dados, inclusive, questionados por bolsonaristas, por opositores do governo Lula, mas vai lá, dá um desconto aí nesses 33 milhões, mas de longe, 20 milhões de brasileiros estão numa situação de muita miserabilidade. Quem anda nas ruas do Brasil vê a pobreza gritante, fome, desemprego, pessoas raquíticas, gente catando lixo para sobreviver. E o mercado, em momento nenhum, esse tal mercado, se assombra com essa realidade. Então a gente precisa entender que esses ricos que investem na Bolsa de Valores são inimigos do povão brasileiro. Eles não têm patriotismo, eles não têm intenção de ver o país alimentado, trabalhando e as riquezas sendo distribuídas com equidade. São pessoas que sabotam programas sociais, são pessoas que sabotam a justiça social. Eles levam a máxima capitalista ao extremo. Acumula capital quanto mais tu puderes, e quanto mais tu fizer isso, tu será bem-sucedido. Se tu tem R$ 1 milhão, tu vais trabalhar e ter estrutura para ter 10, 20 milhões, não importa se outras pessoas não têm R$ 1.000 por mês. Não importa, tu não deve se sensibilizar com isso. Tu não deve te preocupar. Tu deve pensar em ti em primeiro lugar e deves juntar cada vez mais dinheiro. Essa é a máxima capitalista que destrói a coletividade, que amarga a infelicidade para muita gente. E é isso que a gente luta contra. Não precisa acumular tanto dinheiro, tanto poder, tanta riqueza econômica, sem que haja um investimento, sem que haja um retorno para as pessoas que de fato produziram. Não é? Se uma pessoa sozinha pudesse juntar uma fortuna, conseguir uma fortuna de maneira justa, ora, vamos aí botar aí que 100 milhões de brasileiros eram riquíssimos, porque se acordam 5, 6 horas da manhã para trabalhar, às vezes pega duas condições na cidade grande, trabalha 8 horas por dia, chega em casa enfadado, tendo que dormir cedo, para se acordar cedo, dorme mal, come mal e não tem riqueza nenhuma, chega no fim do mês ainda devendo. Então não faz sentido dizer que trabalhando, se esforçando, consegue acumular riqueza. Não, mentira. Algumas pessoas, pouquíssimas, é que estão em posições privilegiadas que conseguem grandes fortunas, porque o sistema é desigual, é uma coisa insana, é injusto, é violento, é cruel. Não faz sentido esse sistema. É preciso a gente refletir e transformar esse sistema. Daí que a taxação das grandes fortunas é algo significativo. Como que pode, num país com pouquíssimos ricos, jet ski não tem imposto, jatinho também, helicóptero, tem umas coisas assim, iate de luxo, não tem imposto. Quem pode pagar, sei lá, seus R$ 100.000, R$ 200.000 num iate, sei lá quanto é o preço disso, 1 milhão, não faço nem ideia. Por que é que não vai pagar imposto? Paga sim, né? Tem muito dinheiro, tem gente com muito dinheiro, cada vez mais acumulando, sem pagar imposto devido, né? 50% de imposto de renda para os mais ricos. Ah, mas isso é um absurdo. É um absurdo 50% em cima de um assalariado que ganha R$ 1.400, 1.500 por mês, 2.000, R$ 3.000 por mês. 50% é um roubo. Agora, quem ganha 400 mil por mês,
700 mil por mês, que tem muita gente que ganha. 50%. O cara vai ficar com 200 mil quanto por mês. Não dá para sobreviver, não. É? Tem países que já aplicam um imposto de renda dessa magnitude. Se não 50, 40, 30% de quem ganha fortunas. Tem que ser assim, tá certo? E com a força do Estado. Tiver achando ruim não pagar, vai para a cadeia, porque isso é ladrão. É um ladrão de sociedade, um ladrão do bem-estar coletivo. Uma pessoa que ganha 400, 500 mil reais e não quer pagar um imposto justo para o que ganha. Não se importa que tem pessoas dentro da sua estrutura de produção econômica que está sofrendo porque ganha um salário pequeno ou está desempregado. Então, nem aí. Então, isso é um ladrão social. Esse sujeito precisa ser enquadrado como uma pessoa que não contribui para a coletividade, ele só pensa em si. Então, bota imposto em cima dessa criatura. E, se não pagar, preso, cadeia. É isso que a gente tem que discutir em sociedade. A gente não pode ficar com essa discrepância de distribuição de renda. O Brasil é um dos países de pior distribuição de renda do mundo. Não existe isso, embasada num ranço aristocrático ainda colonial, de que a classe média e a elite se acha mais do que a classe trabalhadora muscular, a classe assalariada. E não concebe, a elite não concebe, junto com a classe média, uma faixa salarial mais próxima, coisa que não existe em outros países. Não há diferença tão gritante de salário entre funções básicas de sociedade, né? Funções musculares, funções básicas, né? Não há essa discrepância, tá certo? Para pessoas que têm cursos especializados. Não existe isso. Um engenheiro, em outros países, não ganha tão distante do que um pedreiro, um médico do enfermeiro, tá certo? E assim por diante. O empresário o diretor da empresa do operário ganha mais, mas não é uma coisa de 50 vezes mais. Então, vamos acabar com isso.